contasse que eu consegui ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal pelo Enem, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa e sem ser aquela estudante modelo perfeita que rende todo dia 100% e que tem aquela nota super alta e perfeita no Enem. A verdade é que tem algumas coisas sobre vestibular que ninguém te conta, mas que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui nesse canal nos últimos 3 anos e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, se você precisa estudar para o Enem, você chegou no lugar certo. A gente tem conteúdo sobre tudo, sobre como montar cronograma de estudo, sobre o que estudar, sobre qual método de estudo você vai utilizar. Então já se inscreve e ativa o sininho caso você tenha caído aqui de paraquedas, pra gente não se perder nessa imensidão que é a internet. Mas vamos lá, gente. Esse é aquele vídeo tradicional aqui do canal, sem muito roteiro, onde eu só venho e abro meu coração ou converso com vocês sobre algum assunto que eu acho pertinente e interessante acerca de estudar para o Enem e para outros vestibulares, até porque a gente tá vindo numa crescente aqui no canal de vídeos mais técnicos. Então, do que você precisa estudar para o Enem? Como você vai estudar para o Enem 2024 em 5 meses, por exemplo? E eu senti a necessidade de trazer esse vídeo para lembrar vocês que vocês não estão sozinhos nessa trajetória e que tá tudo bem se você não for um estudante modelo 100% do tempo, que não é por conta disso que as coisas vão estar perdidas ou coisa do tipo. Tem algumas entrelinhas ali sobre estudar para os vestibulares que a gente acaba não comentando muito, mas que eu acho que é muito importante falar sobre. A verdade é que as redes sociais estão repletas de estudantes modelo que conseguiram notas fora da curva no Enem, que rendem muito todo dia, que criaram métodos de estudo revolucionários e que conseguiram ser aprovados em medicina nas melhores universidades do país. E, gente, quando você está se preparando para o vestibular, quando você está nessa fase de ser vestibulando, a autocomparação é um negócio que pega muito. Digo isso por experiência própria. A gente vê esse tipo de estudante e fala, meu Deus, parece que todo mundo está evoluindo com os estudos, parece que todo mundo está saindo do lugar, todo mundo está conseguindo progredir mais do que eu e eu tô ficando para trás e eu não consigo. E essa autocomparação, ela é tão perigosa. No fim do dia, o único concorrente que é capaz de bater de frente com você é você mesmo. Então, não cria isso na sua cabeça de que todos são seus concorrentes e de que todo mundo tá evoluindo e etc. Até porque, gente, essas pessoas que mostram na internet as coisas e que aparentam esse estudo perfeito e tal, elas também são seres humanos. E você pode ter certeza que tem dia que essa pessoa não vai render tanto, enquanto tem dias que ela vai render muito, que todo mundo tem os seus altos e baixos, principalmente quando a gente fala de estudar para o vestibular, que a gente sabe que não é algo fácil, que mexe muito com o nosso psicológico. Então, primeira coisa, cuidado com essa autocomparação, porque numa dessa, você acha que tá todo mundo progredindo e que você tá ficando para trás, quando isso não é verdade. Então, não se compare. Não tem esse negócio de, porque todos são os meus concorrentes no Enem. Não. A única pessoa que pode te impedir de ser aprovada é você mesmo, e eu sei que isso é um pouco assustador, porque quando a gente para e pensa, nossa, tá tudo nas minhas mãos, tudo depende de mim, dá aquele medinho. Mas para com essa autocomparação agora, você é seu único concorrente e adivinha, você não vai se atrapalhar nesse processo, você vai se ajudar, vai ser o contrário, tá bom? Então cuidado com essa autocomparação. Até os estudantes mais perfeitos que a gente olha e fala, caramba, aquela pessoa conseguiu, foi aprovada em medicina na USP, foi aprovada em medicina na UFRJ, na UFMG, caramba, que coisa incrível. Até essa pessoa teve altos e baixos, você pode ter certeza disso, ninguém é perfeito, nenhum estudo é perfeito. E vocês sabem que aqui nesse canal nós somos amigos, nós somos uma comunidade, então se precisar jogar umas verdades na sua cara para que você acorde e consiga evoluir e melhorar, eu vou jogar, tá bom, gente? Sempre com muito carinho, claro, mas vou jogar. Não vai ser um dia de estudo ruim, ou então uma semana ruim, que você não conseguiu render o tanto que você queria, que você não conseguiu cumprir com o seu cronograma, ou então pegou para tentar fazer exercícios e não tava acertando nada. Não é isso que vai definir se você vai ser aprovado ou não, e também não é isso que vai custar a sua aprovação. Digo por experiência própria. Eu comecei a estudar para o Enem 2020 em janeiro, então eu tive mais ou menos aí 1 ano de estudos, e durante esse 1 ano, é óbvio que o meu estudo não foi assim uma subida linear, gente, não, muito pelo contrário. Eu tive altos e baixos, e nesse meio tempo eu acabei me sobrecarregando demais, a minha ansiedade saiu do controle, e eu não consegui estudar, eu não conseguia nem chegar perto ou olhar para o caderno que eu usava para estudar para os vestibulares durante 1 mês.
Ou seja, na teoria eu perdi um mês de estudo que poderia sim ter me ajudado, ter feito uma diferença, ter aumentado a minha nota, só que eu acabei chegando no meu limite. Eu me cobrava demais, eu me comparava demais e o meu psicológico saiu do controle e eu não conseguia estudar. E mesmo assim, não tendo um estudo linear nos outros meses, tendo ficado esse um mês sem conseguir estudar, eu ainda consegui ser aprovada. Então, tá tudo bem se você acordar um dia e não estiver conseguindo estudar, tá tudo bem se alguma coisa acontecer na sua vida e você não estiver bem psicologicamente para estudar naquele momento, tá tudo certo. Na próxima semana você compensa isso, no outro dia você estuda 1, 2 horinhas a mais e assim a gente vai indo. E gente, eu juro pra vocês que hoje eu olho pra trás e eu me pergunto, pra quê? Sabe? Pra que eu tive que complicar tanto as coisas pra mim mesma? Por que eu esqueci de cuidar do meu psicológico e acabei ultrapassando limites que não podiam ser ultrapassados quando eu tava estudando pro Enem? Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que o seu maior concorrente e aquele único que é capaz de bater de frente com você é você mesmo? Gente, a verdade é que a única pessoa que pode tirar a sua aprovação de você é você mesmo. Claro que existem fatores externos, que tem pessoas que têm mais privilégios de poder estudar do que outras, mas na maior parte do tempo, a pessoa que mais vai te atrapalhar e o que mais vai atrapalhar a sua trajetória com os estudos é você e o quanto você lida ou não com o seu psicológico e os seus sentimentos. Então, assim, óbvio que vocês têm que render, que vocês têm que correr atrás de cumprir cronograma de estudo, que vocês têm que estudar o máximo possível, até porque a gente tá pertinho da prova do Enem agora, 5 meses, na verdade, menos de 5 meses. Não é muita coisa quando a gente fala de estudar pro Enem, então é óbvio que você tem que dar tudo de si. Mas não se esquece que tem certos limites que não podem ser ultrapassados. Então, assim, toma muito cuidado com essa questão da autocomparação, toma muito cuidado com cobrança excessiva. Eu sempre fui aquela pessoa com síndrome de perfeccionismo, então, desde pequenininha, eu colocava na minha cabeça que eu tinha que ser a melhor em tudo que eu fizesse e que eu tinha que dar 102% de mim e que se o fulano ia dar 102%, eu ia dar 105% e ia conseguir. E a verdade é que isso foi o maior tiro no pé que eu poderia ter dado durante a minha preparação para os estudos. E eu tenho certeza que se eu tivesse priorizado o meu psicológico e tomado cuidado para não ultrapassar os meus limites, talvez eu teria bem menos traumas colecionados nesse momento e teria sido assim bem mais fácil, eu teria sido aprovada da mesma forma, porque no final o que importa é que deu tudo certo, eu consegui ser aprovada. Mas eu poderia ter evitado muitas coisas que eu quero que vocês evitem. Então eu tô aqui como amiga para realmente te falar, vai com calma. Respira, entendeu? Às vezes é preciso que a gente dê um passo pra trás pra conseguir dar 3 passos pra frente depois. Então, tome cuidado com o seu psicológico nesse momento. É importante que você estude? Sim. Mas é importante também que você cuide de si mesmo, então não ultrapasse seus limites. E nesse momento, algumas pessoas podem estar pensando, ah, Duda, mas você foi aprovada em jornalismo. Assim, jornalismo não é um curso pouco concorrido, na verdade, em algumas universidades ele tá até ali no páreo dos mais concorridos, mas no geral não é que nem uma medicina da vida, um direito, uma engenharia aeronáutica e coisa do tipo. E realmente, eu concordo. Se você quer ser aprovado em medicina numa universidade federal com um nome, por exemplo, vai ser difícil se você não conseguir manter uma trajetória de estudos lineares, se você ficar, por exemplo, um mês sem conseguir estudar e só estudar durante um ano, como eu fiz. Então, assim, óbvio que varia de caso para caso. Mas os conselhos que eu estou dando aqui se aplicam para todo mundo. Independente se você quer um curso mais concorrido, você vai ter que passar, de repente, um pouco mais de tempo estudando. Ou se você quer um curso que não é tão concorrido. Se você quer uma universidade de mais nome, ou uma universidade que não é tão conhecida assim. Não importa. Esses conselhos valem para todo mundo, ok? Tá, esse conselho aqui é muito importante, que é, talvez você precise ser realista em algum momento. Gente, eu sei que tem aquela universidade ou então aquele curso que enche os seus olhos, que você fala, nossa, é aquilo, meu Deus, eu sei que é concorrido, eu sei que de repente é mais difícil, mas é isso, tá no meu coração e é isso. Mas a verdade é que quando a nota do Enem sai, e SISU, ProUni, FIES estão para abrir, e você tem ali coisa de 2 semanas, por exemplo, para decidir o que você vai fazer, bolar um plano de ação e falar, tá, vou tentar para essa universidade, para esse curso, etc. Tudo acontece muito rápido. E você ter que decidir o curso que você vai fazer e a faculdade em questão de 1 semana, por exemplo, que o SISU acontece, é complicado. Então, pode ser que nesse meio tempo você precise estar com a mente aberta e abrir os seus horizontes.
Se eu não tivesse recebido esse conselho do meu pai, talvez eu não estivesse aqui gravando esse vídeo e falando com vocês agora. Por quê? Eu sei que quem já é inscrito de carteirinha aqui do canal já ouviu essa história 1 milhão de vezes, mas o meu sonho era cursar jornalismo na USP. Desde que eu tinha 13 anos de idade, eu enfiei isso na minha cabeça e eu falei, é jornalismo, é USP e não existe outra opção pra mim. Eu só vou ser feliz se eu cursar jornalismo na USP. E quando a minha nota do Enem veio um pouco abaixo do que eu tava esperando, porque, gente, a nota pra você passar na USP tem que ser muito alta. Então, na hora que eu peguei a minha nota, olhei pra nota de corte da USP e falei, tá, talvez não dê certo, eu comecei a me desesperar. Mas eu lembro de ter uma conversa com o meu pai, ele olhar pra minha cara e falar, filha, seu sonho não é cursar jornalismo numa universidade pública? E eu, tipo, sim, pai, na teoria é. Aí ele, então por que você tá se limitando tanto? Por que você não tenta, pelo menos, olhar para outras universidades que fiquem aqui perto, que ofereçam jornalismo também? Abre um pouco seus horizontes. Se você ficar se limitando, talvez demore muito mais tempo para você conquistar isso que você já tá sonhando. Até porque também, se eu não passasse de primeira no Enem, no outro ano eu trabalharia para pagar minha faculdade, porque eu precisaria ajudar minha família financeiramente. Então, assim, tinha muita pressão e muita coisa na minha cabeça. E faltando poucos dias para o SISU abrir, eu acabei conhecendo a UFO. E eu não sei explicar, mas, gente, todas as outras universidades acontecia alguma coisa e não dava certo. E a UFO deu muito certo logo de cara. Então, assim, hoje em dia, eu olho e eu percebo que eu deveria estar aqui. Eu adoro a UF, eu adoro a minha vida em Uberlândia. E eu sou muito grata pela Maria Eduarda, de 18 anos, ter tomado essa decisão. Então, talvez você precise abrir um pouco os seus horizontes agora, se permitir olhar outras universidades, se permitir olhar outros cursos, e vocês têm tempo para fazer isso, entendeu? Não é como se o SISU fosse acontecer na semana que vem. Então, vai pensando nessas possibilidades na sua cabeça, porque às vezes a gente precisa ser realista. E eu não tô dizendo pra você desistir da sua universidade do sonho ou do seu curso dos sonhos. Eu só tô dizendo que às vezes na vida a gente precisa escolher outros caminhos. E às vezes aqueles caminhos são melhores do que os outros que a gente só tava enxergando eles. Então assim, pensem sobre isso, planteiem aí a sementinha na cabeça de vocês. E realmente, às vezes a gente precisa se permitir ter outras possibilidades. Isso faz toda a diferença, viu, gente? Nossa, e como faz? Eu espero muito que eu tenha conseguido ser clara aqui com os meus posicionamentos, porque como eu falei, esse vídeo não teve roteiro, eu só liguei a câmera e comecei a falar com vocês, porque eu sinto que às vezes a gente precisa ter essa conversa mais de amigo, sabe? De alguém que já passou pelo que você tá passando agora e que aprendeu algumas coisas aí no caminho e que quer dividir com vocês para que vocês não precisem aprender errando, sabe? Para que vocês já tenham um pouco mais de clareza das coisas. E, gente, nem preciso dizer que vocês podem contar comigo pra tudo, quando se trata de estudar pro Enem, pros vestibulares, depois que sair a nota do Enem, então como que funciona SISU pra Unifies. Vou estar aqui acompanhando vocês em toda essa jornada, vocês não estão sozinhos, a gente tem uma comunidade incrível aqui no canal. Não só eu estou aqui ajudando vocês, mas como eu vejo vocês se ajudando também nos comentários. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra vir fazer parte dessa comunidade tão bonita e pra gente poder se ajudar e vai dar tudo certo. Você vai sair daqui com a sua aprovação, se Deus quiser. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, tô sempre mostrando tudo que tá acontecendo lá no Instagram e a gente tem conteúdo exclusivo de Enem lá no TikTok também, então já me segue caso você ainda não me siga por lá. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele pra mais pessoas. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!